Então, quando eu coloco uma automação, não importa, eu estou ali trabalhando, o sistema está atendendo. Então, o sistema já vem, já passa todas as informações iniciais, já faz, às vezes, a venda, já marca. E quando ele chega, diz, opa, mais 3 massagens marcadas. Excelente. Daí ele olha ali, se alguém não marcou massagem, ele pode mandar um áudiozinho, uma coisa, mas o sistema está trabalhando para ele. Então, automação é o primeiro ponto hoje que o empreendedor tem que olhar. Olá, tudo bem? Cido Rodrigues aqui, você está em mais um podcast Negócio Efetivo. E o tema de hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Dizem que a inteligência artificial está cada vez mais inteligente e cada vez menos artificial. E ela está impactando o jeito com que nós fazemos negócio. Você que gera o próprio dinheiro, você que gera a própria renda, precisa se ligar, ficar atento sobre esse assunto. E para isso, eu tenho o prazer de receber aqui um super especialista, uma pessoa que sabe tudo e mais um pouco sobre o tema, o Fábio Soma. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado por aceitar o convite. Que legal. Um prazer estar aqui com você e trazer esse assunto, né, que é um assunto tão relevante e principalmente para que o empreendedor possa entender um pouquinho mais sobre isso. E eu já quero começar falando, o futuro vai ser muito melhor do que a gente imagina. Bom, pelo menos isso, né? Não vai ser aquele exterminador do futuro. Fábio, o que eu não falei sobre o seu trabalho, a sua experiência, que é importante as pessoas que nos acompanham saber. Então se apresenta aí, complementa, por favor. Legal. Eu tenho uma EdTech, uma startup de educação, onde a gente ensina os empreendedores a trabalhar melhor seu marketing e a sua gestão, sempre trazendo inovação nesses assuntos. Então a gente ensina tudo desde posicionamento em redes sociais até automação, inteligência artificial e tudo mais que é necessário para que o empreendedor saia na frente, consiga chegar muito mais longe, mas de uma maneira simples, de uma maneira mais eficiente, sem muita teoria e com muita prática. O legal desse cenário novo, né, já entrando por aqui, que a tecnologia, ela facilitou muito as coisas, né? Ela abriu uma avenida de oportunidade para as pessoas se desenvolverem, para as pessoas aprenderem. Eu costumo brincar que hoje você só não aprende o que você precisa se você não quiser ir atrás, não é verdade? É incrível. E é interessante que, na verdade, todas as gerações viveram no momento mais atual e mais moderno da humanidade, né? É muito interessante, porque se a gente for pegar todas as gerações anteriores, sempre a gente teve num momento de pico de tecnologia, só que é muito mais fácil para a gente olhar para trás e entender o que aconteceu do que olhar para frente e tentar entender o que está acontecendo, né? Então, hoje a tecnologia, ela está ajudando muito, como sempre ajudou, né? Ela está evoluindo muito, só que eu acho que com o avanço das redes sociais, com o avanço da facilidade do acesso a informações, né, e desinformações também, acaba que todo mundo está ficando um pouco com medo. Eu acho que as pessoas estão espalhando um medo maior principalmente sobre inteligência artificial, sobre metaverso, sobre NFT, sobre toda essa questão de que vai eliminar um monte de empregos ou que o ser humano vai ficar obsoleto. E não é nada disso. Na verdade, é mais um momento histórico de tecnologias feitas pelo homem para benefício do homem. Legal. Então, já aproveitando esta sua fala, como você vê o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias, principalmente no mundo do small business? Porque o podcast Negócio Efetivo e o nosso trabalho, ele é muito para aquela pessoa que começou a empreender, que gera o próprio dinheiro, que tem ali 5 funcionários, 6, 10, às vezes 30, mas ele virou um escravo do próprio negócio. Ele não tem uma empresa, ele tem um negócio por conta própria. E aí entra esse elemento tecnologia no jogo e a pessoa fica, e agora? Porque às vezes ele nem absorveu ainda o básico da internet ali 1.0, 2.0 e agora chega esse caldeirão de coisas. Como você vê o impacto, principalmente no mundo do small business? Porque os grandes players já estão usando com excelência. É isso aí. A tecnologia, ela é muito melhor para o pequeno negócio.
Ela é muito melhor, porque é muito mais fácil um negócio com 1, 2, 3 pessoas implementar uma inovação do que um negócio muito grande, que é todo mais engessado, que tem um risco maior, que tem investidores na bolsa e tudo mais. O problema do pequeno empresário, do pequeno empreendedor, é que ele tende a achar que já tá bom, que aquele nível já tá legal e ele tende a não procurar muito adiante. Então, a minha primeira sugestão é, cara, não pare de estudar e não pare de implementar. Essa é a primeira sugestão, essa é a primeira dica, porque é muito fácil para um pequeno empreendedor, por exemplo, que tem uma banca de cachorro-quente, que tem uma pequena lanchonete, ele começar a implementar um WhatsApp, por exemplo, dentro da empresa dele. Vamos dizer, alguns anos atrás, ele pega e começa a atender pelo WhatsApp. Agora, uma empresa grande que tem 800 telefonistas lá atendendo, para ela adaptar um WhatsApp é muito mais demorado. O problema é que o pequeno empreendedor demora para entender, demora para ver e demora para adaptar. Então, ele tem que chegar antes, ele tem que estar sempre ligado nas inovações, para ele estar sempre colocando em prática, principalmente porque geralmente quando as inovações elas chegam, elas são mais baratas. Você pode notar que quando tu quer colocar uma inovação no ar, um aplicativo no ar, lançar um produto novo, você faz um teste grátis por um maior tempo, você faz toda uma estrutura, e daí você consegue testar e aproveitar aquilo. Agora, quando aquilo vai ganhando corpo, quando aquilo vai ficando muito importante, já começa a ser cobrado, começa a ficar mais caro. Então, um pequeno empreendedor consegue chegar antes e implementar primeiro. Então, o primeiro empreendedor não pode parar de aprender. Uhum. E a questão do medo, né? Porque muita gente tem medo, né? Às vezes o pequeno empreendedor que não tem o hábito de usar tecnologia, ele foi forçado. Eu costumo brincar que tem gente que só usa o telefone de tecla porque não vende mais o de disco, né? É isso aí. Então, e essas pessoas, assim, como é que a pessoa lida com o medo, né? Porque eu costumo brincar, não, pode mexer, não quebra, né? Não quebra. Então, às vezes a pessoa tem medo, acha que é caro e acabam não dando esses passos. Como é que a pessoa pode pensar se isso vale a pena para mim ou não? Para não cair nos modismos também, né? Porque a modinha de tecnologia, as pessoas dizem, é fácil, é barato, coloca aí. E às vezes a pessoa não tem maturidade tecnológica para colocar. Como a gente pode romper essa barreira? O medo é falta de conhecimento. Uhum. Todo medo é falta de conhecimento. Sempre quando você diz, eu tenho medo de voar, de andar de avião, é porque você ainda não conhece como funciona o avião, você não conhece ainda a estrutura. Então, eu tenho medo de viajar para outro lugar, tenho medo de mexer no celular. É porque você não conhece o celular. Então, a solução para o medo é sempre a educação. A solução para o medo é sempre o conhecimento. E para não cair em modismos, é que o conhecimento ele tem que vir filtrado. Não é o conhecimento que você vai pegar ali de que uma pessoa passou para outra, às vezes alguém te encaminhou alguma coisa lá no WhatsApp, né? Você tem que ir na fonte. Cara, legal, mandaram uma mensagem para mim aqui no WhatsApp sobre tal assunto. Da onde que veio? Quem é que criou? Deixa eu ver onde é que está isso, deixa eu entender. E se eu entender, é mais fácil de eu não ter medo. Uhum. Então, e mais fácil eu não cair em nenhum golpe, não cair em nenhum modismo. Então, hoje, todo o medo do empreendedor vem da falta de conhecimento. O empreendedor que quer não ter mais medo, ele precisa conhecer, ter conhecimento. E aí, hoje em dia, nós temos um mar de informação com um palmo de profundidade, né? Infelizmente, no mercado. E o consumidor, né? O empreendedor, o cara que empreende, ele acaba sendo impactado hoje em dia por milhares de informações. Então, você disse assim, primeiro, romper o medo, se certificar em que fonte ele está bebendo, né? E aí, que decisões que ele pode tomar, assim, que critérios que um empresário pequeno, e médio também, né? Porque a gente fala de pequeno, hoje em dia você tem uma empresa com 50 colaboradores, é uma empresa considerada ainda pequena, mas já tem uma responsabilidade muito grande. Então, que critério que a pessoa que decide, ou seja, que investe, que quer ver o dinheiro entrando na outra ponta, precisa ter para decidir pelas tecnologias? Existe assim uma regra? Essa tecnologia ela é porque todo mundo está usando? É porque o concorrente já adotou? Como é que eu sei que se para mim faz sentido ou não? Eu tenho uma regra minha, que eu uso nos meus treinamentos, que é assim, você tem que analisar 3 pontos, e pelo menos um desses pontos tem que suprir
para você adaptar uma nova tecnologia ou não. Primeiro, ele tem que te dar mais velocidade. Uhum. Esse processo vai me dar mais velocidade, não é se o concorrente está usando ou não tem nada a ver com isso, é na minha empresa. Olha para a tua empresa. Surgiu uma ideia nova de um processo. Esse processo, se eu adicionar ele dentro da minha empresa, ele vai me dar mais velocidade? Beleza, se ele vai dar mais velocidade, bom, é interessante para você. Segundo, ele vai te dar mais autoridade. Isso é muito importante também, porque ele tem que te dar autoridade. Às vezes ele pode não te dar muita velocidade, mas te dar mais autoridade. Por exemplo, eu preciso ter um Instagram. O Instagram gera muito autoridade, porque o Instagram hoje é um validador, né? Então a pessoa, né, eu tô conhecendo um negócio, você me disse, eu sou advogado. Que legal, qual é teu Insta? É a primeira coisa, ninguém pede teu cartão de visita, ninguém pede teu número de WhatsApp, ninguém pede onde é que você trabalha, qual é teu Insta, porque o Insta é um validador. Então, ou ele vai te dar mais tempo, ou ele vai te dar mais autoridade, ou ele vai te trazer mais dinheiro. Nem sempre um negócio, uma atualização tecnológica que te traz mais dinheiro, te dá mais tempo. Né? Mas se ela vai te trazer mais dinheiro, ela é interessante. Então ela tem que cumprir uma dessas 3 regras. Se você olhar uma inovação tecnológica e dizer assim, cara, isso vai me dar mais tempo? Não, isso vai me tomar tempo. Isso vai me dar mais autoridade? Não, ninguém está vendo isso de verdade, vai demorar, vai ser complicado. Isso vai me dar mais dinheiro? Não, agora vai consumir dinheiro, então não é uma boa, de jeito nenhum. Entendi. Então, um ou mais desses pontos tem que estar supridos. Se suprir os 3, perfeito, tem que colocar agora né, para funcionar. Para rodar, né? Não, Pra fantástico. Eu acho que, olha, então assim, vamos lá. Então, cadê o meu sininho, hein? Eu acho que não eu preciso bater um sino para a gente já relembrar isso aqui. Eu falei, eu tenho um sininho lá fora, que eu falei assim, eu vou trazer aqui porque esses insights é importante a gente marcar. Então precisa ter mais velocidade, mais tempo e aumentar a autoridade, né? Então, assim, mais dinheiro, mais velocidade, mais tempo, né? E aumentar a autoridade. Perfeito, né? São coisas relevantes. Eu acho que este é o grande desafio do micro e pequeno empresário, porque muitas vezes ele está fazendo coisas para ser visto e não coisas para ganhar dinheiro. É isso. Coisas para receber elogio e não coisas para ganhar dinheiro. Então essa pirâmide, pode trazer aqui, ó, pode trazer aqui, ó, não pode entrar, não tem problema nenhum. Não precisa baixar não, né? Então vamos lá assim, ó, mais autoridade, mais dinheiro e mais tempo. Velocidade. Aê! Obrigado, viu? Bom, então, dando continuidade, eu queria entrar um pouquinho, antes de entrar na questão de inteligência artificial propriamente dito, eu queria falar um pouquinho mais do comportamento do empreendedor. Porque a gente tem aquele empreendedor que ele se recusa a inovar, né? Tem gente que diz para mim, olha, eu não tenho, não quero ter e tenho raiva de quem tem. Esse vai morrer. Esse vai terminar. Esse ele tá só esperando, né, ele vai terminar. Tem aquele, como é que é a música? Eu nasci assim, Gabriela, é o investidor Gabriela, né, cara? Eu nasci assim, esse aí não vai durar, infelizmente. Porque o mundo não espera, né? Não. O mundo não vai esperar você se adequar, ele vai seguir. E os hábitos de consumo mudaram. As pessoas consomem de maneira diferente hoje. Hoje a pessoa ela não consome o teu produto, ela consome tudo o que tu representa. Então, esse aí, infelizmente, tem os dias contados. Foi bom você tocar nesse assunto. Aonde a tecnologia impacta mais? No mercado de varejo, serviço ou indústria? Ou não importa? Ele vai impactando em cadeia. Ele sempre começa do varejo, a necessidade do varejo, e acaba na indústria, né? Porque a indústria tem que se adaptar. Então, às vezes, a indústria... Às vezes não. Até há pouco tempo, a indústria era responsável pela inovação. Então, a indústria ia lá e pensava assim, eu tenho um pacote de bolacha, agora eu vou fazer essa bolacha em pacotes menores. Né, o biscoito, dependendo da região. Né, e agora eu vou criar isso em pacotes menores. E daí a gente começava a consumir. Então a indústria ditava para o consumidor. Só que hoje o consumidor começa a gritar. O consumidor para de consumir. Simplesmente ele diz assim, esse pacote de biscoito é muito grande. E eu não consumo mais. E daí a indústria começa a ver, poxa, caiu muitas vendas. O que eu preciso fazer? Vai lá, estuda o consumidor e muda a estrutura. Então, hoje parte do consumidor, mas todas as partes são impactadas, né? Mas começa pelo consumidor. Legal. O consumidor sabe o que ele quer hoje. E aí nós temos agora o chat
GPT, que chegou aí, tá todo mundo falando, todo mundo curioso, algumas pessoas até nem querem olhar, algumas pessoas pensam que haverá aí um cenário lá do Exterminador do Futuro, onde a inteligência artificial vai assumir todas as coisas. Bom, eu queria te ouvir um pouquinho, qual é o impacto real da inteligência artificial? Antes disso, vamos falar o seguinte, existe só o chat GPT ou como é que está a inteligência artificial no mundo e como é que a gente poderia definir a inteligência artificial só para trazer clareza aqui e tirar esse medo que muita gente tem de começar a olhar para isso? Bom, em primeiro lugar, o impacto, né, que vai causar é gigantesco, é enorme, é um impacto total, assim como a internet foi. Hoje não existe negócio sem internet. Não existe negócio sem internet. Você vai perguntar qualquer lugar, no mínimo uma rede social, no mínimo um WhatsApp para atendimento tem. Então é um impacto total. Não existirá nenhum tipo de negócio que não utilize inteligência artificial em algum ponto da jornada. Isso até porque você vai estar utilizando sistemas que utilizam inteligência artificial, não tem muito o que fazer. Então não é uma onda, é um tsunami mesmo que está tomando conta e vai acontecer. Queira o empreendedor ou não, esteja ele adaptado ou não, esteja ele preparado ou não. Vai acontecer e não tem como fugir. Esse é o primeiro ponto. Segundo, hoje surgem mais de 30 novas empresas de inteligência artificial por hora. Nossa! Por hora, essas são as estatísticas. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela chegou num ponto, a gente já tinha isso em redes sociais, por exemplo. Hoje, nenhum ser humano no mundo entende como funciona o algoritmo do Instagram, por exemplo. Porque o algoritmo do Instagram, desde 2015, ele é autogerenciável. Então, ele é uma inteligência artificial que ele entende o contexto e ele muda o contexto. Então, os engenheiros do Meta lá acreditam que são 3.600 pontos analisados para que um post seja distribuído ou não. Então, cada vez que você faz uma publicação no Instagram, a inteligência artificial, ela estuda 3.600 pontos para saber quem recebe aquela publicação. E então, automaticamente, vamos dizer assim, aqui no Brasil, começa a se falar da morte do Pelé. Então, surge 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, 80, 100 perfis falando da morte do Pelé. A inteligência artificial entende que aquilo ali é uma hype, aquilo ali é uma onda, e ela modifica todo o sistema para que quem falar de Pelé apareça primeiro. Então, não é um sistema feito por um humano, não é um americano que vai lá e estuda, na Índia hoje está acontecendo uma coisa, vamos mudar o algoritmo na Índia. Não, é um sistema de inteligência artificial que se autorreprograma. Então, por isso que eu digo hoje que ninguém sabe como funciona, porque é ele criando ele mesmo. Entendi. E isso é uma revolução, isso é incrível, porque a partir do momento que a inteligência artificial cria os seus próprios métodos, ela já é totalmente autônoma. Mas ela não é descontrolada. Aí é que estão duas coisas. A gente tem medo que a inteligência artificial pense por si só. Ela já pensa por si só. Ela já estrutura por si só. Só que ela está dentro de um controle, dentro do sistema. Então o pessoal diz assim, Fábio, não tem um risco para a vida das pessoas a inteligência artificial? E, cara, nunca a inteligência artificial vai pegar o teu celular, vai sair de dentro do teu celular, vai pegar uma arma e vai te dar um tiro. Não existe isso, entendeu? É um texto. Hoje a gente está conversando com o ChatGPT. É um texto. Você vai ali, você pode até perguntar assim, ChatGPT, como eu faço para me suicidar? E ele vai lá e fala. Daí, meu Deus, o ChatGPT está dando dicas de suicídio. Não, é um texto. É informação que tem por aí, que existe em outros lugares que está sendo enviado para você. Agora, o que você faz com aquele texto, com aquele conteúdo, então o risco sempre é do humano, né? Esse é o maior risco. Então a gente não precisa se preocupar com aquele cenário apocalíptico que a gente vê pela frente, né? Mas, como toda inovação, ainda mais uma inovação disruptiva como essa, ela mexe em todos os setores da humanidade, né? Em todos os setores que a gente tem. Então ela mexe desde da saúde até o empreendedorismo. E isso é muito importante a gente se atentar. É só a gente voltar 20 anos. Não precisa ir para frente, é só voltar 20, 30 anos. Quando surge a internet, todo mundo fica pensando, meu Deus, e agora? O que vai acontecer com aquela senhora lá, secretária, que datilografa na máquina de escrever? O que vai acontecer agora com as pessoas com os carteiros? Agora que tem e-mail, vai terminar os carteiros, não vai mais ter carteiro, não vai mais ter correio. Então, não precisa ir muito longe. Toda vez que uma nova tecnologia ela surge, o medo surge junto. Porque o nosso medo, de novo, o que é o medo? Falta de conhecimento. Se eu não sei, eu tenho medo.
automaticamente. Então, a partir do momento que eu não entendo, que eu não conheço a nova tecnologia, eu tenho medo. Quando a nova tecnologia vai entrando e ela vem, independente do que aconteça, você tem que se adaptar à tecnologia. Isso não tem uma forma... Ah, Fábio, eu não quero ter celular. Beleza, você pode optar por não ter celular, mas automaticamente você tá fora de qualquer coisa. A vida fica mais difícil, né? Sem necessidade, né? Porque, tipo, você quer convidar, eu não tenho celular, não uso celular, e você, poxa, agora a gente tá conversando, você diz assim, pô, a gente podia sair pra jantar. Como é que você vai me avisar? Você vai ligar pra mim, eu tô fora do telefone. É muito impossível. A vida fica muito difícil. A vida fica muito difícil para quem não usa. Então, automaticamente, obrigatoriamente, você tem que entrar no jogo. Então, hoje a gente tem... Eu já testei mais de 4.000 inteligências artificiais e eu ensino mais de 800 delas hoje, que são as melhores para cada área. Eu tenho uma lista com mais de 7.000 para testar ainda. Então, em todos os dias ela vai aumentando. Então, sobre a quantidade, mas o que a gente tem que entender? O que a inteligência artificial faz de verdade? Eu acho que esse é um ponto muito importante, tá? A inteligência artificial, ela é um auxiliar, ela é um ajudante que você tem para melhorar o seu processo. Então, Fábio, eu gostaria de pintar, mas eu não sei pintar. A inteligência artificial te ajuda a pintar. De uma maneira rápida e prática. Fábio, eu gostaria de escrever, mas eu gosto de escrever, eu amo escrever, eu escrevo muito bem, mas eu gostaria de ter mais agilidade para escrever. A inteligência artificial te ajuda nisso. Eu queria fazer uma apresentação, queria editar um vídeo, queria criar uma música. A inteligência artificial te ajuda muito nisso. Então, ela te ajuda a fazer uma coisa que você já faria ou alguém já faria, ela te ajuda a fazer mais rápido. Fantástico. É isso que ela E aí faz. é onde a gente entra é a necessidade do profissional se atualizar, né? Do profissional buscar novos conhecimentos e não fugir disso, porque um bom profissional com a inteligência artificial e com esses mecanismos, ele vai poder fazer melhor o que ele já faz, entregar melhor o que ele já entrega, porque uma coisa é um leigo ir lá e dizer assim, olha, eu quero editar um vídeo. Outra coisa é um editor de vídeo usar a inteligência artificial para assim, olha, sei lá, decupa esse vídeo, tire os... Ele pedir para a inteligência artificial fazer aquelas coisas que são repetitivas, entregar sugestões, pesquisar referências, coisas desse tipo. Existem três tipos de profissionais, três tipos de impacto aos profissionais que acontecem, aos negócios que acontecem com uma nova tecnologia. E novas tecnologias, elas vêm sempre. Então não adianta fugir, né? Não vamos a cada parar ano nós temos uma nova tecnologia e isso sempre vai acontecer. Então o primeiro profissional, ele quebra. O segundo se mantém e o terceiro evolui. Sempre assim. A vida... O profissional, diante da tecnologia, o profissional ou ele quebra, ou ele se mantém, ou ele evolui. Então faça a sua escolha. Simples assim. Né? Então é isso, porque a tecnologia está aí, como disse aqui o Fábio, ela chegou, ela não vai parar para decidir se você quer ou não caminhar com ela, né? E você ou vai quebrar, ou você vai evoluir, ou você vai... ou você vai ficar estável no mesmo lugar. E ficar estático, meu amigo, alguém vai passar por cima de você. Medíocre. Todo médio é medíocre. Todo né? médio é medíocre, né? E aí, então... eu tive eu acho que é legal ilustrar que esses dias eu tive uma conversa com uma secretária de um médico. E nós temos uma linha de produtos para médicos também, né? De inovação, gestão e marketing. E eu tava conversando com ela falou, pô, eu tô há 40 anos com o doutor, que a gente tava conversando. O doutor tinha 73, ela tava com 62. Desde os 22 anos ela estava com esse doutor. Ela entrou nos anos 80 porque ela datilografava muito bem. E ela era muito boa na máquina de escrever, o doutor viu ela datilografando e decidiu contratar ela. E daí ela passou os anos 80 todo ganhando 2 salários mínimos para datilografar toda vez que entrava um paciente, ela fazia a ficha do paciente ali. Depois entrou os anos 90 e ela o médico botou uma máquina de escrever elétrica para ela. E ela começou a trabalhar na máquina de escrever elétrica e a máquina de escrever elétrica tinha várias funções, né? Ela era mais rápida, ela apagava as coisas, ela tinha
um branquinho ali que ia apagando e tal. E ela continuou ganhando 2 salários mínimos, mas agora na máquina de escrever elétrica. Entrou os anos 2000, o médico colocou um computador para ela e disse, ó, te vira, você vai ter que usar isso aí agora. Daí botou um sistema de CRM médico lá para ela adicionar os dados e ela passou a utilizar o computador, né? E nesse tempo ela continuou ganhando 2 salários mínimos, né? E agora, nos últimos tempos, ela teve que se adaptar ao WhatsApp. E ela começou a atender todas as pacientes pelo WhatsApp. E ela atende lá e continua ganhando uma média de 2 salários mínimos. Então, muito profissional é assim. Eu tive essa conversa, a conversa me deu um start na mente, né? Porque muitos profissionais, eles são assim. Cara, simplesmente vem, ele não tem como fugir e ele vai se mantendo. Mas ele também não evolui. Ele fica naquela mesmice ali. Legal, é ruim para ela ficar a vida toda fazendo a mesma coisa e ganhando a mesma coisa? Talvez para ela não. Mas para o empreendedor isso é altamente prejudicial, isso é muito ruim. Porque se vai vindo aonde você vai pegando, né? Automaticamente, esses dias eu peguei um Uber e o cara era dentista. Dentista formado e tal, e ele reclamou muito né, que tem muito dentista no Brasil, não sei o que, ele virou Uber. Esse é o cara que quebra. Esse não se adapta, não entende o processo e quebra. Mas o quebrar também é um quebrar assim, ele não ganha como dentista, não tem o status do dentista, mas continua vivendo. Continua sendo Uber, pelo jeito tá bem feliz ali sendo Uber. Esse é o cara que cai. Já tem aquele outro que vendia máquina de escrever, vendia máquina elétrica, vendia computador, hoje tem aplicativos do WhatsApp e o cara tá crescendo, tem uma empresa gigante, tem um monte de funcionário e entendeu essas tecnologias e foi evoluindo. Então você pode cair de nível, você pode se manter nível ou evoluir. Isso acontece todo santo dia e é uma opção da pessoa. Aí, esse exemplo que você deu me lembrou 3 aspectos, né? Que é aspectos de pessoas, que é aquele que age como um dinossauro, ele não evolui e acaba sendo extinto. Né? Vai vir um meteoro em algum momento. Vai vir um meteoro em algum momento, então ele acaba sendo extinto. Tem aquele que é com avestruz, né? Diante do perigo, ele se esconde, não quer ver, né? Enfia a cabeça num buraco e... O corpo todo está exposto, mas ele enfiou a cabeça no buraco e acha que está protegido. E acha que está protegido, né? Não quer ver. E tem aquele que é o astronauta, ele está num ambiente volátil, incerto, mas ele se adapta. Né, ele vai se adaptar, para assim, ok, estou nessa situação, aconteceu isso, chegou essa tecnologia e eu vou ter que me adaptar. E eu acho que é disso que nós estamos falando aqui, é disso que o Fábio está trazendo. Fábio, muito legal, adorei tudo que você trouxe até agora, mas eu quero ir um pouquinho mais profundo. Hoje, quais são os tipos de negócio? Porque a gente falou de uma maneira geral, não importa se a pessoa é varejo, se é serviço, se é indústria, se é comércio, todo mundo já se beneficia da tecnologia hoje. Mas se a gente tivesse que deixar uma dica, para onde olhar? Né? Para onde o pequeno e médio empresário ele deveria olhar hoje para começar a ter um mínimo de condição para, primeiro, não passar vergonha com o seu marketing, com a sua comunicação, com o seu atendimento, e segundo, para ficar no mesmo nível de jogo, né? Porque quando você sobe o seu nível de jogo, você tende a ganhar mais atenção das pessoas, você tende a ganhar com isso mais oportunidades de negócio, né? Porque tem gente que quer jogar na várzea o tempo todo, quer jogar lá no timinho da vila, né? E não, já quero ir para o semiprofissional, quero ir para a Série B, para a Série A, muda o nível de jogo. Então, quando a gente está falando aqui que a inteligência artificial está subindo o nível de jogo dos negócios, né? Para onde que a gente deveria olhar para subir juntos? Pô, isso é muito importante. E o segredo está na automação. Que é outra coisa, que é muito interessante, mas é outra coisa, e a inteligência artificial, ela chegou, e a gente está falando, ano passado a hype era metaverso, este ano a inteligência artificial, ano que vem a gente vai falar de outra coisa. Mas é muito importante a gente entender que existe a automação. São duas coisas diferentes. A inteligência artificial, ela cria uma coisa que você criaria, só que ela cria mais rápido e de uma maneira mais, às vezes até melhor. Então a inteligência artificial, ela é criadora. A automação, ela faz com que uma coisa que você faz repetidamente se torne automática. Então, por exemplo, a pessoa mora no 3º andar de um prédio. Todos os dias ela sobe as escadas do mesmo jeito para chegar na sua casa, no seu apartamento que é no 3º andar. O pessoal chega ali e diz, poxa, não tem como automatizar isso? Tem, coloca um elevador.
Você chega no elevador, clica, o elevador vai muito mais rápido, muito mais, né, objetivo ali para o terceiro andar, de uma maneira com menos esforço. Então, a automação é fazer com que uma coisa que é repetida se torne automática. E a gente tem isso o tempo todo. Pô, antigamente, né, a gente é do tempo que a gente ia num banco, né, entrava numa, pegava uma fila, nossa época não tinha nem os banquinhos, não tinha senha. Era uma fila mesmo, uma fila indiana. Depois evoluiu para um banquinho e senha. Você pegava uma fila, chegava no início da fila lá, chegava num caixa, o caixa pegava o número da tua conta, olhava se tu tinha dinheiro, se tu tinha dinheiro na conta, ele pegava aquele dinheiro, se assinava que estava tirando aquele dinheiro e você ia embora. O sistema automatizou, disse, cara, ó, pega esse cartão, bota na máquina, a máquina já verifica se tem ou não dinheiro, você pega o seu dinheiro e vai embora, muito mais rápido, muito mais prático. Isso é automação. A gente trabalha com automação a vida toda, o ser humano trabalha com automação, né? Quando a gente, né, você tinha lá, você cria um martelo, cria uma ferramenta, isso é uma forma de automatizar. Antes você ficava batendo com uma pedra na árvore para cortar a árvore, depois você cria uma serra, é uma automação. Então, dentro dos sistemas digitais, hoje, nós temos automações de redes sociais e automações de comunicadores, que se chama de bots, B-O-T, é o termo que se chama. Então, quando você cria um bot de atendimento automático no teu Instagram, ou um bot de atendimento automático no teu WhatsApp, você corta o caminho, você ganha velocidade, daí você ganha velocidade, você ganha autoridade e você ganha mais dinheiro, que são as três pontos ali para te adicionar uma inovação. Quando você coloca um atendimento automático. Então, vamos pegar, por exemplo, que eu tenho uma pizzaria. Né? Hoje o iFood é uma automação, tá? O iFood é uma automação. Você entra ali, antigamente eu tinha que ligar para a pizzaria, ver quais eram os sabores que eles tinham, daí você escolhia quais sabores você queria, tinha toda uma estrutura, chegava em casa a pessoa, você pagava. Agora você tem uma automação, você entra ali, escolhe os sabores que você quer, pum, já dá ok, já bota o número do cartão e já paga e já sai com o negócio na mão. Então, se você tem um atendimento automático e a pessoa, não importa o dia, não importa o horário, a pessoa manda oi, e você já atende, oi, tudo bom? Como é que você tá? Como é que eu posso te ajudar hoje? Daí a pessoa diz, eu gostaria de saber o preço. Ah, que legal, você quer saber o preço do serviço? Ó, meu serviço é assim, assim, assado. Você pode mandar áudio, pode mandar vídeo, já manda o preço, já pergunta se ela quer comprar ou não. Se ela quiser comprar, você já joga ela para um atendimento humano depois para fazer essa venda, ou já joga ela para um link de compra, ela já compra e já sai pronta ali. Se ela não quiser comprar, você pergunta por que ela não quer comprar, anota essa objeção, já trabalha numa automação para melhorar essa objeção. Então, sistema automático de atendimento no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Pinterest, YouTube, sistema de automação dentro do WhatsApp, muda o jogo do empreendedor, principalmente do pequeno empreendedor, porque ele tem que, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que faz massagem, um massagista. O massagista, às vezes, é eu presa, né? Ele tá ali sozinho, fazendo massagem. Então, ele tá ali fazendo massagem, termina a massagem, vai pro WhatsApp, responde todo mundo, mas daí já tem o outro esperando, ele tem que correr para fazer a massagem no outro. Ele tá fazendo a massagem pensando, pô, será que tem alguém me chamando? Pô, não respondi aquela pessoa. Ele fica muito estressado dentro daquele mundo dele. Ele ainda não tá no nível de contratar funcionários para isso, né? Não tem esse ganho ainda, mas ele já tem um fluxo muito grande para estressar ele. Então, quando eu coloco uma automação, não importa, eu tô ali trabalhando, o sistema tá atendendo. Então, o sistema já vem, já passa todas as informações iniciais, já faz, às vezes, a venda, já marca, e quando ele chega, diz, opa, mais 3 massagens marcadas. Excelente. Daí ele olha ali, se alguém não marcou massagem, ele pode mandar um áudiozinho, uma coisa, mas o sistema está trabalhando para ele. Então, automação é o primeiro ponto hoje que o empreendedor tem que olhar. Fantástico. E quando a gente fala de automação, aí a gente já começa aquela questão, nós falamos um pouquinho antes, do conflito com o emprego. A automação vai tirar trabalho das pessoas. Dia desse eu estava conversando com um amigo que ele tem muitos negócios em Dubai, nos países ali do Oriente Médio, principalmente os países mais desenvolvidos. E onde existe sim uma pobreza, mas existe também uma distribuição de renda muito grande por conta da riqueza, por conta do volume de dinheiro que eles geram. Então, automaticamente, o cidadão praticamente tem uma renda mínima garantida por conta de toda a riqueza que o país gera. Eu tenho uma outra amiga que ela tem uma empresa que ensina robótica para as crianças, né? E eu estava até explicando para ela, ó, você tem que usar o seguinte gancho, né? Bom, se os robôs vão controlar o mundo, quem é que vai controlar os robôs? Né? Então, onde a gente busca este aprendizado, como você vê o impacto
dessas novas tecnologias e a inteligência artificial e automação no mercado de trabalho? Principalmente você que é jovem, né? Você que está começando a empreender, né? Para onde você pode olhar? Porque a pessoa, poxa, mas montar uma empresa é difícil, vender é difícil, lidar com funcionário é difícil, mas também mexer concreto é difícil, né? Carpinar mato é difícil, né? Então, ser pobre é difícil. Ser pobre é difícil, né? Escolha ser difícil. Né? Isso é escolha, né? Então eu até costumo dizer, numa ocasião, eu estava falando com uma equipe e o pessoal, mas isso vai dar muito trabalho. Eu falei assim, mas o nome é trabalho, senão chamaria praia, balada, outra coisa, né? Então, como a gente fala também para jovens empreendedores, sonhadores, eu queria que você trouxesse esse olhar, né? Assim, de qual vai ser o impacto, qual é o futuro do trabalho? Porque eu acho que nunca vai faltar trabalho para quem cuida das dores humanas, né? Dos sonhos, dos desejos. O que vai mudar é o jeito de viver. E pensando nisso, como é que a tecnologia poderia impactar? Você deu já um exemplo claro, um massagista, possivelmente, mas você tem um robô, talvez ele nunca entenda o corpo humano como o toque das mãos, né? Talvez demore muito, talvez as pessoas não se sintam bem interagindo com os robôs, né? E com máquinas. Tem pessoas que dizem, olha, se um robô me atender no WhatsApp, eu já largo, né? Mas o fato é que em algum momento não vai ter como largar, porque só vai ter robô trabalhando. Exatamente. Né? Qual é o impacto, na sua visão, no mundo do trabalho? Principalmente, eu acho que quem já está vai ter que se adaptar rápido. E quem está entrando, escolhendo para onde vai, onde aprende, onde olha? Pode tocar teu sininho aí que tem mais uma. Em terra de robô, quem tem coração é rei. Olha aí. Esse é o primeiro ponto, tá? Hoje, a gente tem muito humano que é muito mais robô do que um humano. A gente tem aquela secretária que passa o dia todo Ctrl+C, Ctrl+V. Você diz assim, o doutor atende hoje, ela vai lá e cola assim, nosso atendimento é de 9 às 5 da tarde, segunda a sexta-feira, não sei o quê. Isso já é um ser humano robô. Então, hoje, tem muito ser humano que vive uma vida robótica. Então, a automação, a inteligência artificial, ela vem para quebrar essas pessoas mesmo. Quem já é robô hoje vai perder o espaço pro robô. Porque ele já é robô, então não tem por que eu pagar uma pessoa hoje que faz um trabalho robótico muito mais lento, muito mais demorado, que tem folga no serviço, que pede atestado, que tem férias, sendo que um robô vai fazer esse trabalho. Então, quem já tem um trabalho robótico hoje vai ser substituído. E isso faz parte da vida, sempre foi assim. Quando veio a Revolução Industrial, né, quem ficava lá o dia todo no tear fazendo aquele trabalho repetitivo, a máquina veio e tomou o lugar e aquela pessoa teve que evoluir para um outro nível. Então, se hoje você vê o teu trabalho repetitivo sendo feito da mesma maneira, vai sim ser substituído. Então, você já tem que estar daquele outro lado. Você já tem que estar no lado da pessoa que está pensando o que eu, que tenho coração, posso fazer? O que eu posso fazer diferente? Então, quando a gente está fazendo, por exemplo, um podcast desses aqui, você vai dizer assim, poxa, mas vocês estão tirando o trabalho dos radialistas. Quantas rádios perderam emprego porque vocês estão nesse podcast? Cara, o mundo vai modificando, a estrutura vai modificando, né? As coisas vão mudando. Se o radialista não entende isso e não entra nesse mundo, ele vai acabar lá sendo substituído pela inteligência artificial. Hoje, 94% de todo anúncio de rádio nos Estados Unidos é feito por inteligência artificial. Eles pegam a voz do radialista e simplesmente digitam um texto e esse radialista vai falando o que o texto está reproduzindo. Então, hoje, praticamente nenhum radialista faz um anúncio de rádio. Isso já é feito todo com inteligência artificial. Ou seja, essa pessoa ela vive para sempre, essa voz fica eternizada, né? E isso, então, já mudou. Por quê? Porque era robótico. Esse cara é robótico, ele lia um texto e simplesmente era aquilo, era aquela coisa. Então, hoje, se você percebe que o seu trabalho é robótico, corra, porque você vai ter que evoluir. E quem está entrando no mercado de trabalho já pensa, cara, não adianta entrar numa coisa que é robótica. A gente sabe, o direito já vai ser massacrado com inteligência artificial. Já está sendo. O Watson da IBM já consegue, né? Hoje, tratamento de câncer, né? Nem um ser humano consegue detectar câncer melhor que uma inteligência artificial. Todos os diagnósticos de câncer vão ser substituídos por inteligência artificial. Então, isso vai acontecer. E aonde entra o médico? No atendimento humano, no conversar, no estar junto. Porque o médico ele tem que parar de atender e começar a entender.
Eu acho que é isso que está faltando. Hoje o pessoal é a rodo, todo mundo fazendo um atendimento. Agora eu tenho que começar a entender melhor o meu cliente, a entender melhor as necessidades e como eu posso ajudar ele. Isso muda o jogo completamente, né? Isso é que diferencia as pessoas, né? Para fazer a diferença, você tem que ser diferente, tem que pensar diferente, tem que agir diferente, ser percebido como diferente, senão você é só mais um e o robô vai te substituir. Vamos falar um pouquinho de máquinas de vendas automáticas? Ah, legal. Né? Todo mundo gosta de dinheiro. Tem alguém aí que gosta de dinheiro? Né? Eu gosto. Vou até tocar o sino aqui. Bom, é o seguinte, eu costumo dizer, Fábio, que todo o dinheiro que o pequeno empresário precisa está no bolso do cliente. Está no bolso do cliente que ele precisa conquistar, vender, entregar valor e trocar isso pelo dinheiro. O dinheiro não está no banco, né? O banco ele só revende dinheiro e lucra com isso, né? E dinheiro a gente não tira do bolso, a gente tira da cabeça, né? De ações, de inovações, né? E hoje em dia o jeito de vender mudou muito, o jeito de mostrar valor, de conquistar clientes mudou muito. E isso vale, eu acredito, para todos os segmentos de negócio. Quais são os tipos de negócio que mais podem se beneficiar com uma máquina automatizada de vendas? Hoje, assim, todo mundo gosta de comprar, todo mundo ama comprar, mas todo mundo odeia vendedor. Esse é o primeiro ponto, né? A gente não gosta de ter gente incomodando a gente lá e tal. Então, sempre que eu puder facilitar para o meu cliente a tomada de decisão, eu vou sair na frente. Eu vou ganhar mais dinheiro. Ganha dinheiro quem facilita. Sempre vai ganhar dinheiro quem facilita. Então, a automação é um facilitador. 2h da manhã, eu entro numa concessionária de carro, ou eu entro numa fábrica de móveis, ou eu entro numa mercearia que já está fechada, ou eu entro no escritório de advocacia, num Instagram deles, ou num WhatsApp, e eu simplesmente mando um oi, escrevo alguma coisa ali, ou às vezes já tem até um comando para mim, ó, digite tal coisa aqui nesse post para que eu possa te atender. E simplesmente eu mando uma mensagem 2h da manhã de sábado para domingo. Exceto raríssimas exceções, ninguém trabalha 2h da manhã de sábado para domingo. Isso acontece. Só que se eu consigo já ter uma informação básica ali, se eu consigo já entender o que ele faz, então, mandei a mensagem, automaticamente já veio uma mensagem, né, humanizada, que é muito interessante, né, que a gente fala automatiza que humaniza, porque hoje o atendente é muito mais robô do que o robô, então o robô é muito mais humano do que o humano, porque a gente consegue mandar áudio, consegue mandar vídeo, eu consigo chamar a pessoa pelo nome, eu consigo entender todo o histórico da pessoa ali dentro. Então a pessoa chegou e mandou uma mensagem para mim e eu já digo, olha, o nosso escritório funciona assim, nós somos especializados nisso, nossos casos já foram esses, você tem mais alguma dúvida? Tenho. Ah, legal, qual dúvida que você tem? Ah, vocês trabalham com precatórios? Ah, sim, nossa área de precatórios funciona assim, ela é desse maneira. Das 2h da manhã até as 2h15, a pessoa ficou lá conversando com você, porque ela tinha aquele tempo, senão ela não tinha entrado em contato, ela resolveu as dúvidas dela e ela já marcou uma consulta, já marcou uma visita. Perfeito, você resolveu o problema dela. Fantástico. Então, qualquer negócio que tenha atendimento de pessoas, e eu costumo, né, eu tenho muito cliente B2B, e daí todo mundo chega a mim, Fábio, funciona para o B2B? Eu digo, cara, não existe B2B, não existe B2C, não existe B2B, não existe B2B2C, existe P2P. O tempo todo é people to people, é gente para gente. Nenhuma empresa compra de você. É uma pessoa responsável pelo setor de compras da empresa que compra de você. Se tu não conquistar aquela pessoa, você não vai comprar, a empresa não vai comprar de ti. Então, todo o negócio é people to people, é P2P. Então, quando a gente entende isso, eu tenho que fazer com que essa pessoa, que é responsável pela tomada de decisão, esteja pronta para, no momento que ela quiser, ter a minha informação. Perfeito. E a automação, ela vem isso. Ela é no momento que eu quero, eu tenho a informação. E legal que você trouxe aí o P2P, né? E tem uma evolução que é P2Me, né? Ou seja, quer me atender, me atenda do jeito que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu preciso, né? E você mostrou aí que a inteligência artificial, ela tá cada vez mais inteligente e menos artificial, né? Porque a relação ela pode ser humanizada. Se você entende, aí está o segredo de você entender exatamente quem é o seu cliente, o seu perfil de cliente ideal, para poder misturar todos esses elementos e entregar
a melhor experiência que você for capaz nesse sentido. Mas ainda na questão de máquina de venda, o que seria uma máquina de venda mínima, por exemplo, para um negócio, aí você decide se quer falar de área comercial, P2P, indústria, P2P serviços ou P2P varejo? Um bot de WhatsApp. Tá. Bot de WhatsApp. Tem várias ferramentas no mercado, praticamente fazem a mesma coisa cada uma, salvo uma diferencinha ou outra ali, mas se quiser um custo-benefício, por exemplo, existe uma ferramenta chamada Bot Conversa. BOT Conversa, Bot Conversa. É uma ferramenta simples, você entra ali, vai pagar R$297 por mês e vai criar fluxos de atendimento. Então, quando uma pessoa entrar em contato pelo teu WhatsApp, ele vai começar a te atender e vai vender automaticamente. Ele vira uma máquina automática de venda. Mas não é aquela coisa chata de diz que 1 para, diz que 2 para, diz que 3 para. É justamente um modelo que te chama pelo nome, que entende o que você está fazendo, que entende o teu momento, que vai te levando de acordo com o teu caminho, o caminho que você quer seguir. Então, por exemplo, eu entro numa loja de roupas e essa loja de roupa ela vende calçado e vestidos, por exemplo. Então, quando a pessoa entra ali, olá, como é que eu posso te ajudar? A pessoa digita calçados, beleza, ele já vem um menu dizendo, você tem interesse em calçados masculinos, femininos, infantis, e a pessoa, masculinos, daí ela vai para uma sequência de calçados masculinos. Legal, você tem preferência de marca? Não tenho. Você tem preferência de tamanho tal. Os modelos que a gente tem são esses aqui. A pessoa automaticamente clica no modelo, ela vê um vídeo sobre aquele modelo, ela escuta, pode ter um vendedor falando, mostrando aquele modelo para ela, já fica tudo prontinho ali, ela entende como é que funciona e ela decide comprar. Quando ela decide comprar, ela clica ali, aparece um link de venda, ela bota os dados dela e automaticamente esse produto vai para casa dela. Isso é uma máquina automática de venda, feita pelo WhatsApp. Então hoje qualquer negócio de qualquer nível, Fábio, eu vendo consultorias high ticket. Minha consultoria custa R$50 mil e eu trabalho com B2B, trabalho só com empreendedores. Cara, o empreendedor vai indicar outro. Quando alguém entrar em contato com você, o sistema vai automaticamente atender essa pessoa, vai mostrar como é que você trabalha, mostra depoimentos de clientes, mostra tudo que você quiser dentro de uma cadência que o cliente mesmo vai optando ali. E chega no final ele diz, meu trabalho custa tanto, você quer marcar uma reunião para eu te explicar melhor? Sim, aparece um calendário, ele agenda data e horário e pronto, você vai lá e faz uma reunião com essa pessoa e daí o humano faz trabalho de humano. O humano não precisa ver o trabalho do robô. Daí o pessoal diz, Fábio, mas olha só, talvez eu vou perder muito contato nisso, porque muitas pessoas vão entrar em contato, vão chegar a um certo ponto, vão ver o preço e não vão querer marcar. Ótimo, porque as pessoas não estão prontas para o negócio. Então, hoje, a gente tem muito costume, né, no marketing digital, a gente tem o costume de ter leads e tudo mais. Então, eu capturei 1000 leads e fiz 50 vendas. Né? Beleza, então você diz, tenho 5% ali de vendas, né, na minha captação. Ok, hoje tu captura 1000 leads e faz 50 vendas. O que aconteceu com os 950, os outros 950? Aonde eles estão? Com a automação, eu consigo saber até onde eles foram, quais foram os cliques, aonde que eles clicaram, aonde eles pararam, por que eles não compraram. Eu consigo chegar com a automação, consigo entender isso muito claramente. As 50 vendas, tudo bem, elas vão acontecer, mas as 950 eu consigo melhorar o processo deles. Então, bot de WhatsApp é o funcional, barato, simples. E aí eu quero te perguntar o seguinte, e o e-mail nesse contexto todo? Porque tem muito. Já fazem uns 10 anos ou 15 anos que eu ouço as pessoas dizerem que o e-mail morreu. Né? O e-mail no processo de automação de marketing, no processo comercial, morreu. Eu confesso que eu leio muito menos e-mail hoje do que lia antes. Mas, de qualquer forma, ainda é uma ferramenta relevante para você documentar processos, para você formalizar acordos e conversa. O e-mail ainda é relevante no processo ou ele tende realmente a sair do circuito? Ainda é muito relevante. Hoje ainda, eu estava conversando com a Roseli Brioski da editora Gente. E a gente estava conversando, eles estão automatizando todo o processo deles lá. E a gente estava conversando justamente sobre o aumento de vendas de livros. Né? O que é muito interessante dentro desse mundo, ter um aumento de venda de livros. O que acontece é que a gente, de novo, né, é a falta de conhecimento, então leva a gente a ter medo, e também o ser humano ele tem sempre uma necessidade maior de querer estar meio na frente. A gente sempre quer estar um pouco na frente.
Mesmo que a gente não tenha feito o papel anterior, né? Então o pessoal quer construir um prédio, às vezes não tem fundação nenhuma, mas ele quer construir o prédio, porque ele quer ter o prédio mais alto sem fundação. Então as tecnologias, elas não substituem, uma tecnologia não substitui a outra. Elas vão se somando. Então hoje nós temos livros, nós temos jornal, nós temos revista, nós temos rádio, nós temos televisão aberta, a gente tem televisão fechada, a gente tem internet, a gente tem e-mail, a gente tem comunicador instantâneo, WhatsApp, Telegram. O Telegram não matou o WhatsApp não matou. Cara, você vai o WeChat lá na China, que é famosíssimo, que é grande, gigante. Daí você vai ter N redes sociais que, né, Facebook continua aí firme e forte, é a rede social mais utilizada no mundo, e todo mundo já faz 20 anos, desde que o Facebook nasceu, eles vêm dizendo que o Facebook vai quebrar. Então, na verdade, a gente vai sempre somando tecnologias. Não é um ou outro. Fábio, é melhor o WhatsApp ou o Instagram? É melhor investir no WhatsApp ou em e-mail? Não, você vai investir nos dois, nos 3, nos 10. Quanto mais estratégias você tiver circulando ao mesmo tempo, mais chance você tem. O cara não viu teu WhatsApp, mas ele viu teu e-mail, não viu teu e-mail, mas viu teu post na rede social, não viu teu post, mas viu teu vídeo no YouTube, não viu teu vídeo, mas tá lá no TikTok. Você tem que estar em todas. De alguma maneira você tem que estar lá. Fantástico. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial com automação, você disse que você já pesquisou mais de 800. Mais de 800, tem mais umas 7 mil na fila. Mais de 4 mil eu já testei. Mais de 4 mil. 800, né? Então, mais de 4 mil. Olha, gente, com quem que nós estamos falando aqui? Ele já testou mais de 4 mil inteligência artificial. Ele ensina você a utilizar 800 mecanismos de automação e inteligência artificial, e você disse que você tem umas 7 mil na fila aí que você quer olhar ainda, né? Sim. Que legal. Neste contexto, se a gente tivesse que deixar aqui para o pessoal, gente, olha para 3 coisas do ponto de vista de inteligência artificial. Imagino que o primeiro seria o ChatGPT, né? Começar a fazer algumas experiências ali. E o que mais? O que mais seria interessante a gente olhar? Beleza. Eu sei que você tem um Instagram, que você dá muita dica lá, então a gente já vai deixar o seu Insta aí. Ô, editor, já põe o Insta aqui do Fábio para o pessoal seguir, porque tem muita dica. Eu já fui ver, eu não conseguia sair, porque eu ia de um para o outro. Deixa eu ver isso. Legal. Deixa eu ver isso. Mas eu queria que você contasse aqui. O ChatGPT, ele é fantástico. Porque o ChatGPT, ele é um assistente virtual 24 horas por dia, inteligentíssimo. Então você tem ali, cara, um professor universitário dos mais gabaritados do mundo, prontos para te atender. Então, ele te ajuda com qualquer coisa que você precisar. Tem que utilizar ele da maneira correta, como você falou. Se você chegar ali e dizer assim, me dá uma ideia de post para o Instagram sobre empreendedorismo, ele vai ser genérico. Obviamente. Agora, se você falar o tom de voz que você quer, a maneira como você quer conduzir, inclusive você pode jogar textos teus e ele cria como se fosse você. Então ele entende o teu modelo de escrita e ele cria como se fosse você também. Então o ChatGPT, ele é fantástico para quem quer criação baseada em texto. Então tudo que eu quero tudo que tem a ver com texto, quero redigir um e-mail da melhor maneira, quero criar um post para uma rede social, quero fazer uma matéria para uma revista, melhor ferramenta que tem hoje, assim, ela é fantástica, né? E de preferência o plano pago deles, o Plus, que é mais rápido e tem umas ferramentas essas. Segunda ferramenta, Midjourney. É uma ferramenta para criação de imagens. É um artista fantástico, você vem ali, você pede qualquer coisa para ele também de imagens e ele vai criar imagens para você livre de direitos autorais. Então você pode ter uma imagem única no teu negócio, que só você tem, e isso é muito legal. E outro aplicativo que eu adoro, e daí a gente entra numa área que depende do objetivo. Eu quero fazer e-book, a gente tem um aplicativo. Quero editar vídeo, quero fazer, mas um que eu amo é para criação de trilhas sonoras de musicais. Porque a gente usa muito, né? Você usa aqui, a gente cria muito conteúdo, e trilha sonora é sempre uma coisa problemática, né? Porque você tem uma música que não é legal, as músicas sem direitos autorais são ruins, então tem um aplicativo chamado Aiva, A-I-W-A, que é AIVA, que ele cria trilhas sonoras, assim, livres de direitos autorais também, que é excelente. Mas se eu puder botar um quarto ainda, a gente tem um sistema que é muito legal, é um estúdio de criação de identidade visual. Uau. Que é muito bom. Você coloca o nome da tua empresa ali, você coloca o nome dela, você escolhe quais são o humor dessa empresa. Ela é mais criativa, ela é mais clássica, ela é mais atual, ela é mais moderna. Você vai colocando os dados ali da tua empresa e no final ele cria
N identidades visuais para te usar, logotipo, cores, fontes e usos diversos e tal. Extraordinário. Então, esse isso é um outro... Qual que é esse aí? Logo Studio. Logo Studio. Logo Studio, logostudio.ai. Então, essas tecnologias, algumas são gratuitas, mas a versão paga, comparado ao que você ganha de tempo, acaba sendo ainda mais barato. Hoje são os melhores funcionários do mundo, por isso que eu digo, quem já tem um trabalho robotizado tem que correr na frente para criar alguma coisa, porque vai ser substituído mesmo. É que nem eu digo, os bons, eles sempre sobressaem. Porque nem eles vão, um copy bom, ele vai usar o ChatGPT, ele vai ganhar muito dinheiro com o ChatGPT, né? Agora, um copy ruim, que já era Ctrl+C, Ctrl+V naqueles modelinhos ali, esse cara é massacrado. Esse não tem. Quem já é robótico, quem não é bom no que faz, esse vai ser massacrado sempre. E isso, historicamente, sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Não tem ninguém. O dentista lá estava dirigindo Uber, né? Então, você vai dizer, poxa, mas ninguém mais está usando dentista? Não, pelo contrário, aumentou o uso de dentista, aumentou as pessoas cuidando dos dentes, né? Cuidando da saúde. Mas é que se tu não se atualiza, você quebra. Então, assim, as inteligências artificiais todas têm quase todas, praticamente todas têm um teste gratuito. Então, você consegue ver testes gratuitos para entender se ela é boa para você ou não. Mas quando você vai pagar, por exemplo, o ChatGPT, ele custa hoje $20 por mês. $20 dá R$100 por mês. Então, imagina, você tem o melhor professor do mundo, 24 horas ao teu dispor, por R$100 por mês. Então, você vai utilizar trilha sonora, você vai pagar $16 para ter 50 músicas 100% feitas para você, livre de direitos autorais. Então, é muito barato no comparativo com um profissional. Se você vai pagar hoje R$3.000 para um funcionário, R$3.000 de aplicativos todo mês, você tem um arsenal na sua mão. Você tem um exército de pessoas, né? Produzindo e fazendo a coisa acontecer. Você sabe que ainda hoje eu estava vendo uma postagem no Instagram dizendo que o problema não é a inteligência artificial. O problema é a falta de inteligência natural, a falta de esforço. E aí eu queria já fazer uma provocação. A inteligência artificial vai deixar as pessoas mais preguiçosas em termos intelectuais? Não vai, porque as pessoas já são preguiçosas naturalmente em termos intelectuais. Então, quando o Gutenberg criou a prensa, né? Porque antes como é que acontecia, né? Os livros eles eram manuscritos, então eles botavam 300 pessoas dentro de uma sala, cada uma pegava uma edição do livro e ela ficava escrevendo, ela lia e escrevia, virava a página, lia e escrevia, e era assim que os livros eram distribuídos. Então, o livro era caríssimo e raro, porque não tinha produção para isso, era muito raro. Daí Gutenberg foi lá e criou a prensa, né? Que a prensa tipográfica, e os livros começaram a se expandir. Cara, foi o caos na humanidade, foi o caos, porque o pessoal dizia, os jovens não saem mais de casa, só quer ficar lendo livro, só fica lendo livro, esse livro tá virando a cabeça dele, tá virando uma geleia, uma gelatina, ele não sai para brincar na rua, fica o dia todo lendo livros, e automaticamente os livros começaram a espalhar muitas fake news, porque os primeiros livros eles começavam a falar ali sobre casos que não existiam. Então, uma história de terror, daí que surgem mitos de lobisomem, vampiros e tudo mais, porque diziam, numa cidade do interior dos Estados Unidos, tem um vampiro que assim a pessoa lia, era a única informação que ela tinha, ela dizia, uau, tem esse vampiro lá, acontece isso, ela não queria viajar para lá mesmo, e isso se espalhava pelo mundo todo, essa fake news como uma notícia, né, e como se fosse uma realidade. Então, assim, algumas pessoas sempre tiveram mais vontade, mais curiosidade e saíram na frente porque elas iam atrás dos fatos, entendiam as coisas, e as outras pessoas eram burras nessa de acreditar em qualquer coisa e receber qualquer coisa. Então, a inteligência artificial não muda nada. O ser humano continua sendo o mesmo ser humano. O preguiçoso continua sendo preguiçoso. Quem está na frente continua seguindo, indo buscar mais informação. E é isso. Agora, é uma situação que é uma decisão. Sempre é uma decisão. Se você escuta esse podcast, se você está vendo esse podcast, está estudando esse podcast, em algum momento você se sentiu prejudicado, em algum momento você sentiu doeu, em algum momento você sentiu assim, isso aí doeu. Putz, eu tô sendo um robô, eu tô sendo... Pô, se doeu, muda. Tá na hora de mudar, porque senão vai ser, mas não tem muito. Que sempre foi assim, sempre vai ser assim. Alguns decidem mudar, outros são sugados. Cara, fantástico. Poxa, adorei demais conversar com você. Por mim, eu ficaria aqui mais meia hora, mas já estão avisando ali que está terminando. Mas, claro, antes de terminar,
eu preciso que você diga como é que as pessoas te encontram, como é que você tem ajudado as pessoas nesse universo. Eu queria que você fizesse aí as suas palavras de apresentação do seu trabalho, porque onde é que as pessoas podem beber mais desse conhecimento que você trouxe hoje aqui? Que legal. Eu tenho uma escola, né, um sistema de educação. Hoje nós temos mais de 10 produtos sendo vendidos, né, para todo tipo de empreendedor. A gente trabalha com empreendedores, então todas nossas soluções são para pequenas empresas, é para quem quer realmente evoluir dentro do seu negócio, seja para ganhar mais tempo, seja para ganhar mais dinheiro, seja para ganhar mais velocidade, né, mais autoridade. Então isso é muito importante. Nós temos essas estruturas. Quem quiser saber mais, é @FábioJRSoma. @FábioJRSoma. Você vai me encontrar no LinkedIn, vai me encontrar no Instagram, vai me encontrar no Facebook, né? Então busque em qualquer lugar aí, busca no Google Fábio JR Soma que você vai me encontrar. Show de bola. E a gente vai deixar os links aqui também na descrição desse podcast. Gratidão do fundo do coração pelo seu tempo. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha tido vários insights. Eu tive vários insights aqui. E é isso. Inteligência artificial não é um bicho-papão. Pelo contrário, pode ser um anjo na sua vida, nos seus negócios, se você souber utilizar. Então, antes de ir embora, já clique no curtir, clique no gostei, marque um amigo, um empresário que eventualmente possa se beneficiar desse conteúdo. Sabe aquele sócio que teima em não inovar e você fica tentando? Manda ele ouvir esse conteúdo aí e vamos acelerar, porque é para frente que se anda. Muito obrigado pelo seu tempo, por assistir até aqui. Fábio, mais uma vez, obrigado. E a gente se vê no próximo NEcast. Abraço e até lá.